Olá, olá, meninos. Bom dia ou boa noite para vocês. Tudo bem? Espero que tudo em paz com vocês. Bom, mais uma semana iniciando e agora com o conteúdo dentro, né, do conteúdo de líquidos corporais, a gente vai estar finalizando a parte do líquido sinovial. Só para a gente relembrar, líquido sinovial é aquele líquido que está presente, como a gente está vendo aqui na imagem, entre as articulações, né? Líquido esse que tem, né, funções ele de nutrir, né? E falamos, né, que o líquido sinovial, a análise do líquido sinovial incluía exame físico, né? E eu escrevi aqui, mas não, exame físico, né? O químico e o microscópico, né? O bioquímico. Falamos na semana passada, né? Ou retrasada, agora não me recordo, sobre a análise do exame físico, né, do líquido sinovial, onde nós relatamos que era observado, não sei se vocês se recordam, né, a cor, lembra que a cor normal é uma cor bem clara, né, quase que um incolor, né, praticamente. Além do aspecto, também é claro, transparente, né, e a viscosidade, né? Que é assim, ela tem que ser não tanta, né? Assim, não pode jorrar, mas também não pode demorar muito para pingar ali no local, né? E aí a gente lembrou, comentou também, só para a gente lembrar, que a viscosidade é diretamente relacionada com isso aqui, ó, a quantidade de ácido hialurônico, né? Quanto mais, mais viscoso. Quanto menos, menos viscoso, certo? E aí agora, para hoje, a gente vai entrar aqui primeiro sobre do exame bioquímico, né? Então, que é feito. Então, o exame bioquímico, a gente pode avaliar, né? Fazer a dosagem ou o teste da mucina, da glicose e das proteínas. O que é o teste da mucina? O teste da mucina, pessoal, é feito a partir da adição disso aqui, ó, ácido acético, né? Ácido acético, só para vocês se situarem aí, é o mesmo ácido presente no vinagre. Então, o que tem ali é ácido acético. Então, o teste consiste na adição de ácido acético, né? E no líquido sinovial do paciente, obviamente, né? E quando, a partir do momento que adicionou-se esse ácido acético, observar se houve ou não houve formação do coágulo, que a gente chama de um coágulo de mucina. Se esse coágulo de mucina, ele existir ali, né? Esse coágulo que esteja firme e compacto, olha só, revela um grau de viscosidade normal. Então, bom, o médico ele vai conseguir ver no momento da coleta o grau de viscosidade, fato, né? Quando ele estiver colhendo aquele líquido. Só que muitas vezes, quando não vier esse tipo de informação, né, para que a gente complete isso, quanto à viscosidade, é necessário que de uma maneira ou de outra a gente determine aquela viscosidade. E essa viscosidade pode ser determinada, então, desse jeito que eu estou dizendo aqui para vocês. Adicionando uma solução de ácido acético, né, um reagente líquido, que é o mesmo que está presente lá no vinagre, né, tem ácido acético lá, e adiciona-se esse ácido acético ao líquido sinovial, para ver se formou ou não formou coágulo. Formou coágulo? Formou. Formou um coágulo de que jeito? Formou um coágulo firme e um coágulo compacto, né? Aquele grudadinho, né? Então, a viscosidade está normal desse líquido sinovial. Agora não, segunda situação. Formou coágulo? Formou. Só que foi um coágulo, olha só, entre regular e fraco, em fragmentos dispersos e em uma solução turva. Então, se formou um coágulo nesse padrão aqui, um coágulo muito fraquinho, né? Como a gente está falando em fragmentos, olha só, disperso, ou seja, ele não está compacto, ele não está todo juntinho, grudadinho. Isso daqui, olha só, reflete uma diluição do ácido hialurônico. O que a gente compreende? Se o ácido hialurônico está sendo diluído, a viscosidade vai ser alterada. Ou seja, a viscosidade nesse caso não vai estar menor, mas vai estar diminuída, porque se eu tenho uma diluição do ácido hialurônico, e é o ácido hialurônico que permite que haja viscosidade,
Então, eu vou ter uma viscosidade diminuída. E aí, não sei se vocês se recordam que quando a gente falou só sobre a viscosidade, nós falamos isso aqui, ó, que ela encontra-se diminuída em processos inflamatórios. É o que a gente está dizendo aqui agora. No exame da mucina, quando tem uma diluição desse ácido hialurônico e a viscosidade está diminuída, é uma característica, mesmo que inespecífica, mas é uma característica de algum processo inflamatório. Ou seja, às vezes uma artrite do tipo inflamatório que o paciente está desenvolvendo ou já desenvolveu. Então, o primeiro exame bioquímico feito é esse teste, chamado de teste da mucina, que é bem tranquilo, certo? Para avaliar a viscosidade. Bom, o segundo teste bioquímico realizado é o teste da glicose, a dosagem de glicose, né? Então, as concentrações no líquido sinovial são semelhantes às concentrações plasmáticas. Qual que é a concentração de glicose no plasma, no sangue? Concentração é até 99 miligramas por decilitro de glicose, né? Esse é o normal de glicose no plasma. Por isso, a interpretação adequada dos valores de glicose do líquido sinovial requer uma comparação com os níveis séricos da glicose em jejum, certo? Então, é necessário que o paciente, quando ele faça uma coleta de líquido sinovial, né? O médico faça essa coleta. É legal também que compare, então, que peça para colher o sangue do paciente para avaliar quanto está a glicose dele em jejum, né? Então, para fazer essa forma de comparação aqui que a gente está dizendo. Em condições normais, a maioria das condições não inflamatórias, a diferença é menor que 10, ou seja, suponhamos que o paciente esteja com um valor de 80 miligramas por decilitro de glicose plasmática. Então, em condições normais, quanto vai ser a quantidade de glicose no líquido sinovial? Cerca de 70, né? Então, a diferença é menor que 10, né? Até 70 no máximo ali de diferença que a gente está tratando. Ou seja, por isso que a gente está falando que a concentração tem que ser semelhante, né? Se for muito diferente, tem alguma coisa errada aí. Diferenças significativas são encontradas nos processos inflamatórios e infecciosos. Por isso eu disse, se tiver alguma coisa, se tiver muito diferente, tem alguma coisa errada aí, né? Ou seja, o paciente tem, então, algum processo patológico, seja uma inflamação ou seja uma infecção, tá? A gente vai ver alguns tipos aqui já já. E esses valores podem ser mascarados pela glicólise, ou seja, a quebra da glicose, né? Então, essa glicose pode ser quebrada e vai dar diminuído, né? Então, quando existe muito leucócito, essa glicose pode acontecer. Bom, outro teste que é feito é quanto à dosagem de proteínas, né? Qual que é a concentração normal de proteínas? Entre 1,2 a 2,5 gramas por decilitro. A partir do momento que esses valores estiverem alterados para mais, né, na maioria das vezes, proteína ali na articulação não é tão legal, né? Pode evoluir para processos bastante patológicos. Por exemplo, a gota, né, pessoal, que é um acúmulo de proteína na articulação. Então, geralmente, esses processos onde a quantidade de proteína é maior, se relacionam em processo inflamatório e séptico. Inflamatório, vou colocar aqui a exemplo da gota. Os pacientes gotosos têm esse aumento aqui. Durante a fase inflamatória, proteínas maiores, como o fibrinogênio, entram no líquido sinovial, né? Então, e passam a se acumular ali também, certo? Bom, vamos lá. Agora, a gente vai passar para o próximo exame, que é a citologia, né? É a análise e a contagem de células no líquido sinovial. Então, são feitos em duas etapas distintas. Então, que é a citometria, que é a análise quantitativa, que eu disse agora que é a contagem, e a citologia, que é feita a contagem diferencial na lâmina corada. Então, duas situações aqui que podem ser realizadas, certo? Então, eu vou contar, né, a quantidade de células e vou analisar que células são essas que estão presentes ali, certo? Então, normalmente apresenta predomínio de mononucleares, como, por exemplo, neutrófilos, certo? É avaliada a presença ainda de cristais livres ou dentro das células, né, que podem nos ajudar no diagnóstico das patologias, como, por exemplo, posso observar os cristais de urato monossódico, que são, pessoal, como se fossem umas agulhinhas mesmo. Imagina uma agulha no seu pé.
Como que você pisa? Por isso que o paciente que tem gota não aguenta pisar o pé no chão, porque pensa na dor. Então, eu posso identificar esses cristais de urato, que são presentes no paciente gotoso, ou pirofosfato de cálcio, que é relacionado a uma falsa gota, não é a gota, é chamada pseudogota ou condrocalcinose, né? E dentre outros cristais que podem estar presentes ali também. Então, nesse exame citológico, é possível avaliar tudo isso, tá? Bom, e aqui eu coloquei para vocês verem as quantidades de células em processos normais e em processos patológicos. Opa, comi um P aqui. Aí. Então, em processos normais, até 200 leucócitos por ml e um total de menos de 25% de polimorfo nuclear, que, por exemplo, o neutrófilo. Nos processos, ninguém precisa decorar esses valores, tá? Só para repassar para vocês. Nos processos inflamatórios, entre 2 a 10 mil e mais de 50% de PMN, tá? Que é o polimorfo nuclear, PMN. Vou falar só PMN, que é mais fácil. Ixi, ficou para cá, PMN. Nos processos não inflamatórios, né, que tem patologia, mas não gerou inflamação, menos de 5 mil e menos de 30%, estão vendo que é menos? Porque não tem inflamação aqui. E nos processos sépticos, né, onde tem micro-organismo, entre 10 mil a 200 mil células, leucócitos. Por quê? Porque tem algum tipo de micro-organismo. Então, leucócito tem que chegar lá para defender. Então, mais de 85% de polimorfo nuclear, que geralmente é bacteriano, né? Tá? E aí, quando a gente fala nesses tipos de líquido sinovial, né, inflamatório, não inflamatório, séptico, estão eles aqui, tá? Então, nós temos aqui esse líquido, né? A principal aqui, que é o não inflamatório, né? Que a gente tá tratando aqui agora. Deixa eu diminuir para vocês. Aí. Então, temos o líquido não inflamatório, que ele tem coloração transparente ou um pouco amarelado, ou seja, a coloração não mudou tanto. Viscosidade está normal, neutrófilos menos de 30%, então tudo bem. Glicose normal, igual a glicose plasmática, né? E leucócitos menos que 5 mil. Ou seja, né? Esse líquido tá belezinha, normal, não tem inflamação naquele local. O tipo 2, que é o inflamatório, tem pouca viscosidade, né? Mas olha só, a quantidade de leucócitos pode estar entre 2 mil a 100 mil. A cor vai estar opaco ou bem amarelado. Glicose não vai estar normal, ou diminuída em relação à glicose do plasma. Pode ter alto anticorpo que esteja degradando e aí causando esse processo inflamatório. E a quantidade de neutrófilo muito alta, mais de 90% para tentar conter aquele processo inflamatório lá. Olha a diferença de um grupo para o outro. Olha esse então, o séptico. O séptico, a cor do líquido vai estar opaco ou verde-amarelo, né? Verde amarelado, porque tem quantidade de micro-organismo. Além disso, uma pouca viscosidade relacionada. Leucócitos entre 10 mil a 200 mil, então muitos leucócitos para tentar controlar esse processo infeccioso. Além de neutrófilos, acima de 90% para tentar controlar essas bactérias que possam estar presentes aqui, né? Glicose também diminuída e o diferente aqui é que a cultura desse paciente é positiva. Por quê? Porque a gente está falando de um processo séptico, então tem presença de micro-organismo, então a cultura tem que positivar. Esse é o ponto mais diferente dos outros. Os induzidos por cristais, né, que é o penúltimo líquido aqui que a gente tem, né? Ele também tem uma coloração meio opaca ou leitosa por conta desses cristais que vão estar presentes aqui, né? Com leucócitos entre 500 a 200 mil, muito neutrófilo, glicose diminuída. E aqui o ponto diferente desse aqui que vai caracterizá-lo é a presença do ácido úrico que vai estar elevado no paciente. Isso vai correlacionar muito com esse líquido induzido por cristais. Então, cristais também nesse líquido estarão presentes. Pode ser cristal de oxalato, de urato, tá? Todos aqueles cristais que a gente já conhece, que pode estar presente até na urina, podem estar presentes aqui também, tá bom? E por fim, os hemorrágicos, né? Esses líquidos hemorrágicos, eles obviamente estarão mais avermelhados, com viscosidade baixa, leucócitos não tem tanto leucócito assim, porque, né,
não tem bactéria ali, né? Agora o que a gente vai encontrar, obviamente, são o quê? Hemácias, presença de hemácias, né? Muito marcantes aqui. Glicose normal e pouco neutrófilo. O que a gente tem que entender desses líquidos? Que cada um, como nós vimos aqui, tem a sua característica específica que o faz, né? Por que é hemorrágico? Porque tem muita hemácia. Por que tem séptico? Por que é séptico? Porque tem muito leucócito, tem muito micro-organismo, cultura positiva. Cristais, tem que encontrar cristais. Então, pessoal, essas são as características de cada tipo, certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre essa última parte da análise do líquido sinovial, tá? Acho que é bem tranquilo, né? E qualquer dúvida, tá? Estamos aqui para retirar, bom? Meninos, muito obrigada e até a próxima. Beijos para vocês.